Bem-vindos ao Meu Biva, o link certo para que compres o seu Biva perfeito aqui. Mais uma vez cá estamos para falarmos sobre o mercado imobiliário, as suas nuances sem tabus. E para esta semana trazemos conosco nas nossas malas, nas nossas mobílias, o Isaac Mateus, especialista em arquitetura e urbanismo, técnico de construção civil, tem mais de 5 anos de experiência em projetos arquitetônicos e também possui algumas habilidades como líder de equipe, design de interior, envolvido sempre em projetos com funcionalidade e sustentabilidade. Possui também capacidades em compreensão de materiais e técnicas construtivas, garantindo a viabilidade técnica e econômica dos projetos. E também é mentor de projetos como Condomínio Souvenir, Vila Grácias, entre outros, para nos ajudar a falar sobre condições degradáveis de prédios e edifícios em Luanda. Olá, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Daniela. Bom dia, podcast Meu Biva. E como sempre, ao meu lado está a Erinária Reciado. Erinária, está tudo bem? Daniela, está boa. Pensaste que com leite, né? Pensei que me abandonaste. Olá também, Erinária. Olá, Isaac. Olá, Currículo muito bonito. Estamos a trabalhar para isso. É o link certo para falarmos do tema certo, Certo. tema de hoje, não é, Isaac? Sim. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Biva. Prazer é todo meu e estamos prontos então para Ok. darmos seguida. Assim, para início de conversa, nós queremos mesmo que nos explique em primeira mão. Por exemplo, já sabemos que tem algumas experiências quanto ao urbanismo e também a seleção de materiais para projetos. Tendo um projeto nas mãos para a construção de um edifício, o que faz em primeira instância? Em primeira instância, é feito um estudo de viabilidade da zona em que vai se implementar este edifício, tendo em conta então alguns fatores como questões, estudos do solo, o clima, não é? Tem a ver com a insolação, o tipo de região onde eu vou atuar. Acredito que essa seja um dos fatores que condicionam então a concepção do edifício numa determinada zona. Como funcionam as questões culturais daquela mesma região, de forma que o edifício que eu vá projetar não distorce a cultura daquele povo. Então, vejamos, eu já vou falar propriamente da Avenida Comandante Valódia, porque sim, tem um que já tremeu, próximo da NCR, né? Ninguém está a fazer aqui publicidade, mas precisamos de direcionar o ouvinte. Tivemos o que caiu ano passado também, certo. aqui no Quinaxis. No Quinaxis tem um que tremeu, acho que o mês passado. Ou seja, vamos imaginar, eu acredito que são os ex-colonos que deixaram aquelas infraestruturas, ou os edifícios, ou os prédios. Eles de antemão pensaram na mobilidade e também no fator cultural? Eu acredito que sim, que eles pensaram nisso, uma vez que o país estava sob o regime colonial e eles faziam da cidade de Luanda, posso assim dizer, a zona residencial deles. Então eles pensaram em criar condições que apropriassem no estilo de vida que eles tinham. Só para termos noção, nós temos edifícios cá em Angola que teve mão dos melhores arquitetos do mundo. Um deles é o Le Corbusier, que é considerado o pai da arquitetura. Aqui em Angola. Pode citar qual é o edifício? O antigo edifício do Quinaxis teve mão do Le Corbusier. E só para termos noção, uma boa parte dos edifícios feitos em Angola, nós temos então como arquiteto o Álvaro Cisa Vieira, e foi um dos melhores alunos do Le Corbusier. E é também uma figura extremamente importante para a arquitetura, porque ele já ganhou o Prémio Nobel da Arquitetura, que é o Pritzker. Então acredito que estes senhores, quando estavam a projetar os edifícios, eles pensaram nestes fatores. Não tenho dúvida que eles pensaram. O que é que está na base para as condições desagradáveis que hoje encontramos em vários edifícios aqui na nossa cidade? Primeiro, há que ter em conta alguns fatores. Para que fim é feito o edifício, não é? Nós sabemos que o edifício é uma obra arquitetônica de extrema importância, com acesso a várias atividades humanas. Uma delas é o fator residencial, outro imóvel, para escritórios, e não só. O que é que acontece na realidade da cidade de Luanda? Os edifícios, eles são como o corpo humano, precisam de manutenção, não é? E nós todos os dias que acordamos,
nós temos que cuidar da higiene, essas coisas toda, a alimentação. Os edifícios é como se tivessem também vida. Então, desde o momento em que nós não damos o devido tratamento nos edifícios, eles vão começar a apresentar alguma deficiência. E depois há aqui um fator extremamente importante. Os edifícios são feitos com um período de validade. Ok. Imaginemos, eu vou projetar um edifício onde o período de validade é de 90 anos. Não é? 90 anos. Depois de 90 anos, o edifício vai começar a apresentar algumas deficiências, porque já está no período de validade. Então, o que acontece na cidade de Luanda é algo parecido. Nós já temos edifícios com mais de 50 ou 60 anos. Ok. E depois, nós temos esse edifício com mais de 50 ou 60 anos. Sem Sem manutenção é complicado. Há um fator também, um fator não, mas eu digo algo que é muito peculiar nos edifícios, principalmente os antigos. O edifício é feito para habitação, é feito para as pessoas viverem. Exatamente. O arquiteto, quando projetou, ou o engenheiro que fez o cálculo estrutural do edifício, que são as bases, eles projetaram para um determinado peso. É calculado isso. E os engenheiros percebem melhor sobre estrutura. É calculado para um determinado peso. Mas nós hoje, vamos lá ver um edifício, e depois lá em cima, nós vimos um reservatório. Não é? Nós sabemos. É feito mais outras coisas, mas vamos falar do reservatório. Nós sabemos que a água tem peso. E eu já vi em edifícios da cidade, é que lá em cima tu vê um reservatório de 8 mil litros. É muito peso. E depois não é aquele é só para uma Casa. um apartamento, não é? Uma casa nesse caso. Um imóvel, né? Um imóvel, sim. Mas você vê mais 2 ou 3. O edifício já é antigo, não tem manutenção. Depois as questões de esgoto. Debaixo do edifício você vê aquela estrutura toda molhada. E isso, de certa forma, afeta nas questões estruturais do edifício. E não tem como esse edifício não tremer e posteriormente desabar. Não tem. Então, as condições, como é que se, para não ferirmos, né? As condições de apertos ou a falta de conhecimento também dos próprios moradores é que degrada a própria estrutura. De certeza. Porque eu sou o indivíduo que está vivendo num apartamento ou num imóvel. Então eu tenho que me preocupar com o bem-estar do imóvel. Isso é primordial, não é? Mas eu acredito, por ser um edifício, está numa determinada região, e nessa região existem administradores, governadores e responsáveis por diferentes áreas, carecem então a necessidade também de cuidarem destes mesmos edifícios, porque fazem parte da sociedade ou da cidade. É importante que se faça isso. Já imaginou, pelo menos num fórum, organizar os tais moradores e administrações locais para promoverem esses eventos, para termos mais cultura de preservar o património que é público, porque eu posso ser a inquilina daquele apartamento agora, mas e depois? Nunca se sabe o dia da manhã, que pode ser para os meus netos. É essencial que se pense em criar fóruns do género, é extremamente essencial. E porque nós vimos, assim, de forma direta, alguém que percebe, nós ainda vamos ter edifícios que, se nós nos preocuparmos com questões de cuidados desses edifícios, vão demolir, vão desabar. Acho que temos perto de 35 edifícios que estão em riscos aqui na cidade de Luanda. Sim. Nesse caso, para estes edifícios, o que é necessário? Qual é o cuidado que tem que fazer? Primeiro, há que contratar especialistas em estruturas. Okay. E estes mesmos especialistas vão intervir nesses edifícios. Eles vão fazer um estudo do edifício, ver se o edifício ainda pode aguentar mais anos. Se pode aguentar mais anos, haverá necessidade então de reforçar as estruturas dos edifícios para que eles consigam suportar. Para mim, eu na minha mente tinha que... Era só já demolir, tirar o pessoal e demolir. Afinal, ainda há solução. Não é só demolir, ainda há solução para alguns edifícios. Alguns vão ser demolidos automaticamente, mas para outros há solução. Né? Eu vou dar um exemplo de um edifício, o Hotel Panorama. Okay. Eu, desde muito pequeno, quando ia para a Ilha de Luanda com a família, eu via o Hotel Panorama. Okay. Mesmo já degradado, mas está lá. Sim, está lá até hoje. E houve um grupo, os estudantes da Universidade Metropolitana de Angola, e eles fizeram uma reforma do Hotel Panorama. Ok, boa. Tá vendo?
Então, quer dizer que é a solução. A Sim, a A solução. solução. Nós temos os edifícios antigos que estão prestes a desabar, mas temos um histórico que foi noticiado agora pelas cadeias televisivas e pelos portais noticiários, que é a centralidade do Quilamba e a urbanização KK, Certo. que correm o risco de desabar daqui a 3 ou 2 3 a anos. 2 anos. E a centralidade só tem agora 13 anos, 13 ou 14 anos desde que foi construída. Então, qual é a base que tem? Qual é a relação que tem? Será que é a mesma? É assim, eu acredito que quando está a passar uma informação, nós devemos ter mesmo certeza. Primeiro investigarmos e depois passamos a informação às pessoas, porque isso, do jeito que foi anunciado, isso assusta as pessoas. Assusta, Eu realmente. imagino que eu vivo no Quilombo. Quilombo e me dizem que tem um período de 3 anos que a cidade pode ir por Desabar. água abaixo. Desabar, nesse caso. Eu acho que as informações têm que ser bem passadas e têm que ser passadas de forma direta. O que é que acontece com a cidade do Quilamba? A cidade do Quilamba está com uma de KK e também a centralidade Zero. do Zango Zero, certo? No meu ponto de vista, percebendo sobre estrutura, arquitetura e muito mais, elas são cidades construídas de uma forma muito superficial. Ok. Foram construídas de forma muito superficial, por isso é que nós, hoje, quando chove, nós vimos que a cidade de KK inunda, a do Zango Zero também inunda. Por quê? Provavelmente construíram as cidades numa bacia d'água. E quando é feito provavelmente, não estou a dizer diretamente, é exatamente. uma probabilidade. Segundo Porque inunda. o seu entendimento. Sim. Porque inunda. Aí é uma bacia d'água, inunda. Então, imagine, nós estamos diante de um terreno e vamos fazer uma centralidade. Depois, vai passar lá arquitetos, topógrafos, engenheiros, geofísicos, todos esses profissionais passam ali na e depois a construção. cidade ou a centralidade me apresenta esses problemas. E agora eu pergunto nas senhoras. Onde é que está o erro? Quem errou ao dar o seu parecer? Não vou dizer quem errou, mas eu vou dizer que aí tem problemas de base. Exatamente. Tem problemas de base. Na questão da cidade do Quilamba, porque a pergunta foi bem direcionada, é muito simples. Eu vi essa notícia no jornal País, depois algumas páginas no Instagram também anunciaram. Mas eu tive que consultar o jornal País porque fornecia mais credibilidade. Fornece mais E credibilidade. porque sim. também é uma zona de atuação. Eu estou constantemente no Quilamba. Ok. Então, o que é que acontece? Aí dizia sobre problemas de manutenção. Manutenção, questões de esgotos, da ETAR, desde que se construiu a Nas cidade ETARs. até hoje não houve manutenção. As ETARs que então são responsáveis pela distribuição e recolha dos resíduos sólidos produzidos pela centralidade. É mais uma vez aquela questão que já falamos no princípio, manutenção. Construímos, mas sem ter em conta que temos que fazer a manutenção. Manutenção é essencial, é crucial mesmo. Realmente. É a manutenção. Se fazer a manutenção nessas zonas, nessas centralidades, nós vamos resolver esses problemas. Tem Já solução. explicou desde o início, né? Para tudo há um jeito. Há um jeito, sim. Porque mesmo nesses tempos de chuva, mesmo até Talatona, Já não estão no tempo enfrentou também esse de inundações. Mas vamos ainda pular Dubai. Acontece. Como arquiteto, os projetos que está a criar é para o futuro ou para agora? Boa pergunta. Nós trabalhamos, nós fornecemos, nós somos prestadores de serviços. Nós fornecemos os trabalhos para os nossos contratantes, não é? Nós fornecemos o projeto. Os nossos projetos, o meu e da minha equipe, são projetos sustentáveis. Eu faço projeto para o futuro, mas isso depende muito de quem vai executar o projeto. Ok. O arquiteto é o indivíduo que muitas das vezes nesse tipo de situação consegue sair, tá sabendo? Ele fala, eu fiz o projeto, se albergar fiscalização, eu me responsabilizo por projeto no geral. No geral. Mas se não albergar a fiscalização do meu projeto, a equipa fiscalizadora e o proprietário vão se responsabilizar. Normalmente eu tenho dito que os arquitetos conhecem todos os cantos da casa. Por acaso. Até o canto que eu nem sequer imagino que tem na minha casa, o arquiteto conhece. O arquiteto tem um papel fundamental para as sociedades e inclusivamente para as cidades.
Porque o arquiteto é um indivíduo que se responsabiliza em projetar a cidade, desde as questões dos edifícios à urbanização. Eu penso em tudo como arquiteto, em tudo mesmo, até nas coisas Mais mínimas, porque nós somos muito detalhistas. Agora, já existem, como por exemplo, engenheiros que são responsáveis por questões estruturais do projeto. Existem outros, e a engenharia tem várias áreas, engenharia hidráulica, engenharia elétrica, e não só. Esses indivíduos também são os indivíduos que atuam diretamente. O arquiteto é praticamente alguém que faz o projeto e depois, com o decorrer do tempo, vai lá para fiscalizar o projeto, para laminar algumas lacunas que possam existir, porque não existem projetos perfeitos e tudo mais. Então, o arquiteto tem um papel fundamental, porque tudo nasce dele. O projeto. É a cabeça do projeto. Sim, é a cabeça, então acaba tendo aí a relevância. Vamos fazer um recuo, claro que daqui a pouco, vamos entrar agora no tempo de cacimbo, mas nós daqui a pouco vamos entrar no tempo chuvoso, por aí novamente. setembro, outubro. Vamos imaginar, enquanto arquiteto, qual seria o seu plano para a reestruturação da população que está perto da Praia da Mabunda? Eu estive lá, acho que quarta-feira, e eu perguntei a um senhor: mano, aqui como é que vocês fazem no tempo chuvoso? Ele disse que dá para sobreviver, mas as condições não são boas. Há casas a entrar em água quando chove, há as calemas que vão batendo perto à beira-mar, que há casas. Então, qual seria o seu plano de antemão para a reestruturação daquela área? Assim, nós como angolanos, né, no geral, nós temos muitos problemas, mas eu não gosto de me focar nos problemas. Sim, Eu qual gosto de seria a focar nas solução? soluções, porque os seus Exatamente. problemas estão todos bem identificados. Exatamente. Perceber? Um dos nossos problemas é, nós angolanos pensamos que em todo lugar é para construir casas. Sim. Vou dar um exemplo prático. Na Ponte Molhada, conhecem? Benfica. Conheço. Aham. Conhecem? Yeah, conhecemos. Você vê, tem lá o rio, não é? O rio. E a 2 metros de distância do rio tem casa. Mas a pessoa vive lá, essa pessoa, diga-me só, é falta de terreno? Ou essa pessoa não tem alguns problemas mentais? Porque eu acho que essa pessoa é suicida. No meu ponto de vista como arquiteto, isso é mesmo suicida. Ninguém aceitaria viver perto do perigo. Ou mas- será que há necessidade de ter uma residência? Eu acredito que é a necessidade e a falta de informação. Porque eu, se souber que aí não dá para construir, que se construir tem a probabilidade da casa desabar, Sim. acho que ninguém quer morrer assim do dia para a noite. Também há outra condição, o preço. Sim, o preço também influencia. Influencia. Mas agora imagina, quase todos os anos quando chove, aí a casa a desabarem. Mas as pessoas não saem. Por causa Sim. das condições e as necessidades. Então quer dizer que nós já não temos medo de morrer. Eu pelo menos tenho medo de morrer. Eu não Porque eu tive tenho. que mudar nas 2 últimas minhas casas Sim. em função da umidade. Sim, no caso da Mabunda, nós estamos numa zona perto do mar. Nós sabemos que o mar. E o bom é que nós temos O mar uma tem costa, muita nós não força. temos uma costa muito acidental, com tufões. É tufão, né? Sim. Acidentes, né? Esses acidentes do mar. E nós estamos diante de uma zona úmida, muito úmida. O nível do lençol freático É. nessas zonas está muito acima. Então, há casas lá que sai água no quintal, não é isso? Lá na Mabunda, há casas que sai água no quintal. Já estive lá. Sim. Sim, então a questão era, primeiro, cuidados. Pode-se construir nessa zona, sim, mas tem que se criar condições que previnem a população destes fatores, como, por exemplo, o mar se revolta, como, por exemplo, ou melhor dizer, a infiltração, não é? Ou melhor dizer, a água, a zona úmida que é aquele local. Pode-se construir, mas tem que se dar o devido tratamento nessas zonas. Ok. Mas em condições extremas, eu acredito que também seria uma zona que não era necessário ter casas naquela Para zona. Nós habitar, podíamos seria uma criar zona outros turística. elementos urbanos de atração para as pessoas. Mas não quer dizer que não se constrói nessa zona. Constrói-se. É óbvio, porque é uma zona de questões especiais.
E carecem, então, de maiores cuidados. É tipo pessoas com deficiências, por isso carecem de maiores cuidados com relação a pessoas que não sofrem de algumas deficiências. Então é exatamente isso. Constrói-se nessas zonas, é possível, mas quando for para construir tem que ter cuidados, porque é uma zona especial, não uma zona normal como outras. Vamos imaginar que o pessoal de lá não tem condições para pagar um arquiteto. Qual seria, pelo menos, no seu entender, a dinâmica ou estratégia que a administração local da própria área devia implementar? Pelo menos, já não temos condições de contratar um arquiteto. Pelo menos, vem alguém especializado para indicar como seriam feitas estas construções. O mais engraçado é isso. Todas as administrações da cidade de Luanda têm arquitetos. São funcionários? São funcionários. São funcionários. Então, o arquiteto, o engenheiro, o geofísico, são pessoas que percebem isso. Eles têm lá esses camaradas com essas especialidades. Eles podem criar condições com o intuito de melhorar as condições de vida daquela população. Então, vamos perguntar o que nos falta, né? Para tomarmos essas decisões. Aplicabilidade. As coisas, nós temos solução para tudo. Eu acredito muito no potencial do jovem angolano. Temos sim. Falta de vontade também. Acha isso? O outro exemplo também é no Talaat. Eu sou muito observador, então presta atenção a esses detalhes. Dois. E eu perguntei assim a um mestre, nós fizemos trabalho juntos. Eu disse: Osvaldo, o que acontece aqui quando cai chuva? Ele disse: inunda, todos apanham água. Então, já há vários bairros ou várias ruas que precisam ser feitas remodelações, né? Ou reestruturação. Sim. E Nária quer dizer algo? A Daniela falou, mas não é só o talado, porque estávamos a falar de sítios que saem água nas casas. Terras. Aqui o Rangel também. Acho que acredito também, sabe que o Sambizanga tem muito problema de lençóis de água. Eu vivo aqui no Rangel. Sim. E as paredes estão quase sempre úmidas, principalmente no tempo chuvoso. Há casas que também saem água no chão. Podemos assim dizer. Opa. Sim. E a maior parte dos bairros são casas que, ao construir, não se teve aquele cuidado de ter um arquiteto para fazer. Às vezes nós não temos, além da falta da necessidade, eu acho que é a falta de informação também. Porque se nós, quando compramos um terreno, já sabemos que aí sai água, temos que ter um cuidado para construir. Sim. E até porque as administrações é que dão autorização para construir. Sim. Sem a autorização, embargam a obra. Certo. Então, como arquiteto, qual é o conselho que deixaria, qual é a solução para esses casos? Primeiro vou deixar um conselho para todo indivíduo que pretende construir uma casa. Primeira coisa, contrata um arquiteto. É caro, muitas das vezes é caro. Mas contrata porque... É caro. Mais ou menos, Isaac. Estamos a falar de quanto? Para contratar um arquiteto. Dá para o nosso bolso. Isso vai depender da área em metros quadrados. Os arquitetos cobram por área em metros quadrados e tem preços variados para cada área. Mas não fazem trabalhos pro bono? Não fazem trabalho pro bono para quem não tem condições, pelo menos? Por acaso, a minha equipe, estamos a criar alguns projetos de casas sociais, isso para apresentar em algumas entidades. E as próprias administrações, acho que é também necessário. Eu tenho um núcleo arquitetônico chamado Etuiarte. Um dia, se puderem, nos convidem. E nós fizemos intervenção em várias artérias da cidade de Luanda e, posteriormente, noutras províncias. Nós fizemos um projeto de mercado. Nós apresentamos esse projeto de mercado na Universidade Agostinho Neto, em participação com o Grupo Monar, é o núcleo também. Nós apresentamos este projeto, né, de um mercado sustentável, bonito, e que em questões de custos não iria gastar, não seria muito elevado, mas seria uma mais-valia para aquela zona. Tanto é que nós mostramos também isso para a administradora do Rangel, na altura, e para o administrador de Sambizanga, aqui no COSO,
na Praça do São Paulo. Ok. Nós fomos lá e apresentamos assim, nós deixamos os nossos contactos, porque eles ficaram interessados. Então quer dizer que nós estamos a trabalhar de forma que possamos Para ajudar arranjar soluções. soluções. Nós somos arquitetos, somos fascinados por cidades, mas não vamos pular, vamos falar do Rangel. Estavam a falar do Rangel, não é? Sim. Das zonas úmidas. Assim, as zonas com o lençol freático muito acima, Ok. elas tendem então uma preocupação mais forte com relação às outras zonas. No caso do Rangel, eu sempre vou tocar nas pessoas ou nas entidades que administram a zona. Ok. Em outras sociedades, até se tu fores em zonas não urbanas, zonas rurais, você já vai encontrar as ruas bem delimitadas. Um exemplo é a Namíbia. Ok. Se você comprar um terreno um pouco distante da cidade, vai encontrar as ruas já delimitadas. Podem Ok. não estar asfaltadas, mas já estão delimitadas. todas. Quer dizer que a administração já interviu. Ok. Então, antes do arquiteto intervir numa determinada zona, a administração já... Não precisa intervir. A administração vem primeiro, ele é o responsável pelaquela zona, ele vem primeiro. Tem que ter o domínio total da região e saber como ela funciona. Isso é base. E se não termos em conta esses fatores, eu posso ir lá, eu com minhas aptidões de arquitetura e urbanismo lá intervir. Eu, naquele exato momento, só vou projetar para o indivíduo que no qual me contratou. Pagou. Agora, quem projeta para o geral? Vamos falar sobre o Prenda. Saltamos agora. Bem perto da Cidade Alta, né? Que é o bairro Azul, está um bairro aí. Passou-me pela cabeça qual o nome. Chamam Maianga, mas não é Maianga. Tem um outro Xabá? adjacente aí. Catambor? Exatamente, Catambor. Eu em tempo estava a procurar casa, acho que o ano passado. Apresentaram-me um quarto suíte. Meu Deus. A senhora estava aí dentro a descansar. Eu disse, senhora, eu não vou entrar aqui. Sério, isso não dá para mim. É que a entrada já é difícil e depois o quarto é apertado, é baixo. Ou seja, há construções anárquicas. O que podemos fazer, porque está mesmo próximo, bem pertinho do coração de Luanda, Mutamba. Agora, O que podemos fazer? Tocando nesse assunto, eu queria falar, porque que acontece? Nós temos edifícios de luxo ao lado de casas, de escombros mesmo. É tipo sair do luxo ao luxo. Tu estás na tua casa num edifício de luxo mesmo. E se ficares à janela, estás a ver o escombro aí embaixo. Eu até digo, normalmente, acho que o governo tinha entrar em um consenso com os donos desses escombros. Sim. Derrubar tudo e fazer mesmo uma cidade, porque nós estamos no coração de Luanda, no coração do país. Sim. Coração de Luanda, país não. País ainda tem outras regiões que eu acho que são muito boas. Mas o que podemos fazer para criar assim uma cidade de verdade? Daniel, vou lhe responder da seguinte forma. Eu, Isaac de Jesus Mateus, gosto muito de trabalhar e tenho disponibilidade, né, para intervir em qualquer zona de Angola. As minhas faculdades mentais me permitem. Trabalho para isso todos os dias. Então temos que fazer uma hashtag. Está a perceber? Eu estou a falar por mim, mas também estou a falar em nome da Etuiarte, estou a falar em nome da Line Art. Está a perceber? Etuiarte, Line. A Line Art é a minha empresa de arquitetura, construção e desenho de interiores. A Etuiarte é o núcleo no qual faço parte e sou o vice-presidente. O que é que acontece? Nós em Angola temos jovens profissionais excelentes. Temos. Eu conheço jovens que estão a desenvolver coisas fora do normal. A única coisa que nós pedimos, dá um espaço. Abertura, né? Abertura. Olha, chega de monopólio, hashtag abertura. Eu não gosto muito de bater de frente com a elite, né? Posso assim dizer, tem um outro termo, não quero desrespeitar ninguém. Sim, exatamente. Nós aqui respeitamos todos. Sim. É.
Então, dá-nos espaço, nós estamos a estudar. Os melhores arquitetos do mundo nós estudamos, esses camaradas. Estudamos. Eu conheço mais de 50 arquitetos, assim, que eu posso visitar o nome deles, assim, e falar assim, fulano X, obra X, fulano X, obra X. E no caso da cidade de Luanda, nós temos um grande problema. Eu acredito que o plano urbano colonial, porque eu consultei e tenho aqui uns livros que eu tenho lá, eles têm uma estrutura boa. Sim, porque nós temos muito... Eles têm uma estrutura de Sim, organização boa. muito boa. As coisas começaram a colapsar. colapsar quando nós começamos a intervir. Ok. E a cidade de Luanda passou a... Nós estamos numa cidade... Aquilo era meio construções clássicas misturado com o moderno. Agora estamos a entrar para o mais contemporâneo. E estamos aí para o modernismo. Já há muitos edifícios modernos. Não é? Isso é bom, de certa forma. Mas quando estamos a projetar, regra número 1, respeitar a natureza. É o que os senhores de Dubai não fizeram. Não respeitaram a natureza. Pois, respeitar a natureza e criar condições para que nossos projetos não batem assim. De forma com a natureza. A natureza vai ganhar em todos os sentidos. Tu vais sentir o sabor da vitória por um tempo, depois vai acabar. Sim. Então, o grande problema que nós temos é essa solução. O meu professor, engenheiro Patrício Conde, ele uma vez disse que o governo chinês juntou todos os intelectuais da China numa conferência, aquilo faziam tipo de 3 em 3 meses. Estavam lá, assim, todos, num fórum, né? Podemos dizer. Vamos debater soluções para melhorar a situação do país. Chefe, desculpa lá o termo. Eu trabalho constantemente na obra, então é meio que difícil estar a usar o nível de língua cuidado a todo momento. Ao momento que sai não tem problema, nós entendemos. Espero que compreendam. Ele disse, depois de 50 anos, nós vimos uma cidade da China. Atualmente é uma das maiores indústrias, é um dos países mais evoluídos. Primeira coisa é sentarmos, analisar os problemas e dar soluções. Tal como nós estamos a fazer aqui. Estamos sentados, analisar e a dar soluções. Vais receber alguém dos Estados Unidos. Como é que é? Está calmo? Olha, vou para Angola. Vem, vou te receber. Vais lhe levar na cidade para lhe mostrar. Exatamente. Imagina que esse indivíduo está a vir de... até não vou dizer as cidades grandes dos Estados Unidos. Vou falar Carolina do Norte. Não é? E bem, ele vai ver o que ela acabou de dizer aquela hora. O edifício luxuoso e depois embaixo os escombros. Qual o ponto de vista desse indivíduo? Ele vai falar, não. Esse país está abandonado. Isso não é país. Não. Olha, eu gosto muito da Angola. Então, eu falar isso assim, isso não é um país, me dói. Mas é necessário que se diga isso. Nós não estamos... ainda estamos distantes de chegar lá. Encarar a realidade de frente. Temos que encarar a realidade. Referiu-se sobre construções temporárias, também sobre o projeto arquitetônico antigo dos ex-colonizadores, né? Vamos falar, dos nossos ex-inimigos, agora amigos, os portugueses que deixaram aqui várias estruturas, as construções clássicas. Mas assim, do seu ponto de vista, acredita que, depois da independência, o governo, ou seja, o executivo angolano fez mal em enxotar todos, deviam pelo menos ficar os essenciais de algumas áreas para nos ajudarem, porque eles fizeram aquilo consoante o que encontraram. Então vimos, não, vamos idealizar isso. Faltou mais empenho da nossa parte, pelo menos em estarmos associados a eles para construirmos cidades do futuro, bairros do futuro, ou é mesmo falta de vontade? Boa pergunta. Eu acredito que a falta de vontade é um fator. Mas não tive naquele tempo, então, mas vou dizer o seguinte. Da nossa era atual, a perspectiva. Vou dizer o seguinte, só um parecer sobre o tempo passado. Eu acredito que
Devíamos negociar de uma outra forma. Eu acredito que não seria só necessário expulsar, seria necessário sentar e conversar. E os dois chegavam a um consenso. Acredito que isso seria uma boa ideia. O que aconteceu com a África do Sul, eles não expulsaram diretamente. Eles tiraram bom proveito deles, ou não? Sim, Sim, exatamente. tiraram. Sim, então eu acredito que se pudéssemos fazer isso, também seria viável. Mas como já aconteceu e já passou, nós estamos diante de uma situação onde nós precisamos intervir o quanto mais rápido possível. E a intervenção tem que ser mesmo rápida, porque as coisas ainda vão piorar. Ainda tem edifícios, desculpa lá, quem vive nesses edifícios. Ainda tem edifícios que vão cair. Como arquiteto, qual é o conselho que daria a alguém que quer comprar um imóvel em um prédio antigo? Interessante. Primeiro, e comprar um imóvel, suponhamos que esse imóvel esteja avaliado em 100 milhões ou 70 milhões. Eu acredito que essa pessoa teria 2 milhões ou 3 para contactar um especialista em estrutura para analisar aquele edifício. Ok. Então seria também ideal contactar essa pessoa, porque vais gastar 100 milhões de kwanzas, acho que não é um valor baixo, para investir num imóvel que depois de 10 anos pode ir por água abaixo, ou demolir, ou pode desabar. Contratar um especialista em estrutura é essencial Então, para esses edifícios. Exatamente. Mas não estou a falar que todos os edifícios antigos têm Antigos, problemas, sim. não. Sim. Vamos falar agora um pouco, já estamos na reta final mesmo, mas vamos falar um pouco sobre os escombros. Quais são as leis que protegem tais escombros dentro da cidade? O que se deve fazer com os escombros? Se é má fé mesmo de algumas pessoas que não querem desfazer-se dos tais terrenos abandonados no meio da cidade. Havia uma construção que acho que já fez 7 anos. Só há pouco tempo é que retiraram as chapas azuis. Para quem... De frente ao Ministério das Finanças, aí na Baixa. Sim. Exatamente, aí mesmo. Eu como aprecio muito essas coisas. É assim. bom apreciar. Olho para aqui, daqui, daí, dali, dali. Principalmente quando é bonito. Quando é bonito, nos traz sensações boas e nos faz Ok. bem. E aquilo é uma avenida altamente bonita que podia também sofrer alguma alteração para Praticamente o centro, né? Da sim, o cidade. centro da cidade. Então, retiraram as chapas azuis, terminaram as construções. O que se deve fazer com os escombros? Porque não se admite os 7 anos ou 8 uma construção. O que podemos fazer sobre isso? Primeira coisa, as construções têm um período de entrega e elas podem demorar de acordo com o tamanho da construção. Por exemplo, o aeroporto Dr. Agostinho Neto está há mais de 12 anos e ainda não terminou. Então, concernente aos escombros, não podemos esquecer que nos escombros têm vidas a residirem nessas zonas. Então, o principal fator é a vida. Nós temos que ter em conta a valorização da vida. A vida é o ponto crucial dos seres humanos. Primeira preocupação são as pessoas. Então, eu acredito que se for para remover essas pessoas destes lugares, para transformar esse lugar num lugar melhor, há que se criar condições para que essas pessoas vão num outro lugar bom. E não é Zango. Eu digo Zango porque este dia estou a atuar no Zango e vou me mudar para o Zango. O projeto do Zango é projeto de casas sociais. E o Zango, de acordo com o clima, é uma zona que aquece muito. É inadmissível nessa zona eu pôr uma casa com altura de 3 metros. Principalmente para projetos de casas sociais. Eu estou a criar uma armadilha para matar as pessoas. Sério? Sério isso. Sim, eu vivi no Zango há algum tempo e a nossa casa não era assim tão baixa. Não era tão baixo. Sim, eu não sentia tanto calor também. Enfim. Já foste no Landa Limpa. Sim, mas mesmo assim, não sentia tanto calor. Não sentia, porque Não tinha ar-condicionado em casa. Tinha ar-condicionado. Tá bem, estamos a falar das pessoas que não conseguem comprar ar-condicionado. Sim. O Zango é uma zona que aquece muito. Muito.
Uma das coisas que, ao projetar o Zango, acredito que tinha que se ter em conta era o fator altura da casa. As casas de Zango são baixas, chefe. Desculpa dar o termo. São baixas. Então, quando estamos a projetar este lugar para as pessoas, nós temos que ter em conta que, tipo, o meu tio, minha irmã, meu irmão, o meu próximo vai viver nesse lugar. Quando você tem em conta isso, quando nós temos em conta isso, Sim. do nosso próximo, Sim. nós vamos projetar vamos fazer aquele projeto como se fosse para nós. E eu que sou muito curiosa, perguntei, então, tia, por que a nossa casa é assim é tão alta? Disse, por causa do calor, senão devias morrer de calor. Esse ponto Sim. é crucial, ainda para nós arquitetos também. É importante que tenhamos o hábito de estudar sempre. Eu digo sempre nos meus amigos, sou um eterno aprendiz, aprendi isso com um dos arquitetos conceituados em Angola, arquiteto Wilfredo Figueiredo, que é um dos meus mentores. E aprender sempre e eu vou morrer sendo estudante. Tem que estudar para melhorar a vida das pessoas. É isso que o arquiteto faz. Certo. Só simplesmente. O que é bom dura pouco, Sim, Daniela. sim. Estamos sem Só tempo. uma pergunta e depois já vais fazer a conclusão. Para quem não tem acesso a um arquiteto e não tem como pagar, como minimizar esses problemas para quem queira construir? Primeira coisa, quando se pretende construir, tu tens que ter noção de que vais gastar. Isso é um fator crucial. Os 3 milhões, Acho os que é 7 por isso milhões que de... eu não meto na minha mente que eu vou construir, eu digo sempre eu vou comprar uma Vais casa comprar. feita. Se eu também vou comprar Sim. uma casa feita, acho que é mais fácil. Para Sim, mim, menos para mim é stress. menos stress. Agora imagina, eu também acho que é menos stress. Imagina, vais comprar uma casa, depois vais alterar. Se é que vou. Sim, tem essa Se é parte. que vou, Eu pode digo, ser que não. digo vais alterar Eu porque encontro tempo. porque a maior parte das pessoas que compram casas, porque eu trabalho com ramo imobiliário, alteram sempre. Não, eu tenho certeza que eu vou comprar, alterar. tem que Eu vou alterar encontrar sim, eu vou a casa alterar. de acordo ao padrão que a pessoa procura. Eu não coso. Eu aconselho as pessoas a analisarem, antes de comprarem, analisarem. Chamar alguém que entenda do assunto. Entenda do assunto. Existem os corretores de imóveis, entendem também melhor do que muita gente. Quando o assunto é comprar. Agora, quando o assunto é construir. Porque a pessoa que gosta mesmo de construir, ele quer ver a casa Sim, do quer ver Não, eu não gosto de do E início. tem outros que querem a casa dos sonhos, está a perceber? Não, com a minha casa dos sonhos. Não vou comprar no Pode Talatório. comprar a casa dos sonhos, mas que o outro já construiu a casa dos teus sonhos. Acho que facilita. Existe- menos stress. Existem também fatores de gostos. Não, é menos stress para ti, que és impaciente. Para quem tem paciência, é Muitos prazeroso. começaram a construir a famosa casa dos sonhos e depois pararam. Sim, mas Temos muitas obras assim, não é? Temos sim, muitas obras muitas. paradas aí porque estavam a construir a famosa casa dos sonhos. E não dá avante. E não é só obra de residência, é também mesmo condomínios. Os condomínios e muito também. mais. Que eram os condomínios dos sonhos também. sim, vamos lá, os Ela não conselhos. gosta muito de construir. Não, ela é impaciente, Não, a Irina é detesto- impaciente. detesto Vamos fazer obra. aos conselhos, é melhor aos É conselhos. melhor. Vamos aos Conselho. conselhos. Quando pensarem então em construir uma casa, contrata um arquiteto. Regra. Isso é básico. E porque o arquiteto é um indivíduo que lhe vai proporcionar ambiente propício para que tu possas te sentir confortável dentro da sua residência. Não é isso? Nunca foram assim dentro de um edifício, vocês sentiram que Já. o lugar é... Já, por isso Hoje é que já eu digo. visitamos aquele, né? Aquele nem foi dos melhores. Não, Logo que tu entras para o edifício, você sente uma aura, um ânimo leve. Por isso é que eu digo, eu vou comprar casa Ela feita até porque nem eu já precisa entrei em várias de casas. Aquilo é só feito- precisa de uma boa Essa casa. sensação, mim. essa sensação que as pessoas sentem dentro das residências ou dos edifícios é feito propositadamente por nós. Nós criamos ok. isso de forma propositada. Não, eu senti isso quando visitamos a casa da Manhanga, do senhor Alberto, Esqueci-me o nome. ou Bernardo, alguma coisa assim. Comecem a perguntar também quem foi o arquiteto. Sim. Ok, não, Agora agora sim. depois dessa conversa, Dessa vou passar conversa, a perguntar quem sim. foi o arquiteto. Quem foi o arquiteto? Mas aquelas casas do colono que eu tenho aqui no Alvalade. São boas sim, casas. são boas casas. Altamente. São as obras as clássicas. Eu me sim. senti em casa e eu São boas disse a casas. Irina, eu vou comprar essa casa daqui a um ano, ela não está a vais acreditar. Não, vais comprar. Eu vou Vocês ganhar podem, comissão moço, por isso. vocês podem. Então, quando for para comprar, contrate um corretor de imóveis.
acredito que o corretor de imóveis tem um domínio abrangente sobre a residência e também conhece arquitetos e engenheiros. Tá ouvido? Então ele vai te dar. Renda a casa sem falar com o corretor. Sim, e quando o engenheiro ou o arquiteto é teu amigo, acaba facilitando mais as coisas. Ok. Depois, É que nós não temos amigo arquiteto, né? Já temos o Isaac. já tem. Ah, ok, tá bem. Sim. Tá bom, ainda Depois, tenham sempre o hábito de acompanhar as construções. As vossas construções é essencial. Mulheres não Aí gostam por causa do complicou. sol. Eu Além não do quero, sol, eu não quero, cimento. eu sou bem chata, eu gosto. Não. Se for possível, pego na colher de quê? De quê? Do pedreiro, né? Sério. Porque quando Na estamos boa. estamos a acompanhar, a sensação é diferente, nós temos noção de como é feita as coisas e acabamos também por aprender. Isaac, muito obrigada. Volte sempre. Temos que trazer também o grupo Etuiarte. Etuiarte, não é? Etuiarte significa nós e a arte. Nós e a arte, ok. Temos que trazer para mais conversa e darmos continuidade a esta conversa. Sim. Tá sem Na problemas. nossa sala de estar, não é, Daniela? Na Sim, nossa pode sala de estar. Podemos ver um dia na nossa sala de estar e continuar a conversa. Me agradeceria. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso Biva. Volte sempre e seja sempre bem-vindo. Obrigada e Obrigado, eu e. bye bye.